Boa noite, pessoal. Boa Muito noite. bom. Muito bom. Vamos lá, vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast Jornada ao 100K, né? O podcast onde a gente passa para vocês os principais insights, sacadas para ajudar a atingir o seu 100K de faturamento ao ano dentro da engenharia diagnóstica. Então, como engenheiras conseguem chegar nesse resultado incrível que para muitos pode parecer algo distante, mas que para vários tripulantes já se tornou uma realidade e já se tornou algo muito mais do que real. Sim, com certeza. Show de bola! Meu nome é Henrique Bosco, sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica e tenho como um dos meus objetivos ajudar outros engenheiros a também prosperarem nesse mercado. E eu sou a Thaís, entrevistadora do engenheiro Henrique Bosco. Estou aqui só para trazer os segredos à tona aqui, trazer as perguntas que vocês fazem para ele responder. Maravilha, espremer o melhor mesmo, né? Tirar o melhor possível aí da nossa apresentação, muito bom. Mas maravilha, Thaís, qual vai ser o tópico que você escolheu hoje? O que você vai falar? Então, hoje a gente conversou, a gente já abriu caixinha, né, para falar sobre o tema, já deixou as pessoas opinarem bastante sobre o tema do podcast, e é isso, o podcast é para vocês, é para resolver as dores que vocês têm, para ajudar vocês a superarem tudo isso. Então, a gente vai falar hoje sobre o que é mais importante para precificar o seu serviço. Show! Tema bem legal, né? Tema que muita gente tem dificuldade e é muito importante isso, né? O pessoal interagir lá no Instagram, responder a caixinha de perguntas, exatamente para a gente saber o que colocar, o que debater, o que está sendo mais complicado para as pessoas, para elas terem resultado. Nosso objetivo é esse, ajudar a ter resultado. Então, isso aí, interage lá, não esquece de dar um screenshot, marcar que você está escutando o podcast, significa muito, muito mesmo para mim, para a Thaís também. Se tá vendo no YouTube, dá um like, já se inscreve no canal, já ajuda a gente aí, deixa aqui embaixo no comentário se você tá gostando ou qual uma dúvida que você tem. Sim, total, é muito importante pra gente saber como melhorar o conteúdo para vocês, pessoal. E você dá um like, você seguir, você dá um screenshot, mostre que o conteúdo de fato foi bom pra gente fazer mais conteúdos como esse, estimular a gente a realmente fazer isso aqui, né, Thaís? Sim, o que vocês pedirem, a gente vai falar sobre no podcast, é só escrever no comentário. Sim. Então vamos lá. Por que a gente vai falar sobre isso? As pessoas te perguntam muito, os seus tripulantes, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas, né, principalmente tripulantes no começo, com uma imensa dificuldade nesse sentido, muito medo. Alguns casos, inclusive, chegam a não dar o orçamento, não chegam nem a enviar ou ir lá fazer a proposta de orçamento de medo de estar cobrando caro, medo de estar cobrando fora do valor de mercado, medo do cliente taxar de careiro, não sei quanto cobrar. Então, nossa, é incrível a quantidade de pessoas que chegam até mim com essa dificuldade, me pedindo tabelas, preços prontos, quanto o mercado cobra, é um volume gigante. E então por isso a gente decidiu realmente que entre as opções de hoje esse deveria ser um tema para nós abordarmos aqui no nosso 5º episódio dessa série de podcast. Sim. É um exemplo, né, isso. Gente, como que o cliente chega até você, às vezes você tem uma dificuldade imensa de saber onde está o seu cliente, só que a hora que ele te pede para fazer o serviço, você não dá o orçamento por medo, você paralisa em busca, né, de uma perfeição, né? Como se todo mundo soubesse exatamente precificar todos os serviços do mundo. Não é assim, né? Então a busca por essa perfeição ela não pode te paralisar, né? Sim. Mas hoje eu vou dar uma sacada aqui pro pessoal, para fazerem um orçamento, inclusive, de serviços que eles nunca fizeram. Mesmo que não tenha ninguém na cidade dele que tenha feito isso na história, essa pessoa vai conseguir fazer um orçamento muito bom, com uma tendência muito grande de fechar. Então não vai ser nem só o preço, mas como ela vai fazer esse preço aí ter resultado e ajudar a fechar o serviço. Independente se for alto, se for baixo, não é esse o ponto. Vamos mostrar isso aqui hoje, que está muito relacionado ao quê? Ao que o serviço representa para o cliente, né? Aonde esse serviço vai levar o cliente. Mas isso eu acho que é um tema que a gente vai discorrer aqui ao longo da nossa conversa. Então, fala pra gente, o que significa você saber cobrar pelo seu serviço? O que para você é isso? O que significa? Bom, de base, né? Saber o que é cobrar pelo serviço, para mim, o básico não é escrever um número no papel. E definitivamente não é cobrar necessariamente o que o mercado está cobrando na sua região.
pra mim é uma loucura, uma insanidade você achar que, quanto que vale esse serviço? O mercado cobra 5 mil reais. Nossa, erro absurdo, absurdo. Então, eu acho que para falar o que é cobrar, a gente tem que falar o que não é cobrar. Que é exatamente esse erro que eu comentei agora com você. As pessoas vêm atrás de mim buscando planilha pronta, buscando tabelinha, buscando, Henrique, quanto que o mercado cobra, quanto que a construtora paga. Nossa, elas estão deixando tanto dinheiro na mesa, se questionando com isso, estão deixando tantos clientes de serem fidelizados, né? Porque o cliente que vem por preço, vai por preço. Então as pessoas estão erram drasticamente. Então hoje eu não vou falar, eu poderia fazer isso aqui, eu ensino a fazer isso para ajudar. Exatamente. O que você vai falar? Você vai ensinar a precificar aqui hoje? O que você vai falar? Vai falar quanto custa a hora? Vai dar planilha pronta? Boa, não vou dar planilha pronta. Se é isso que você está esperando, não, vou te entregar muito mais do que isso hoje. Não vou determinar o valor da sua hora, não vou escrever isso aqui. Eu poderia, ensino e faço isso. Cálculo base de como você calcular a sua hora, né? Mas não é isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar algo muito além, muito mais importante, na minha opinião, do que você descobrir quanto que vale sua hora técnica. Porque a partir do momento que você entender o que eu vou falar aqui hoje, você vai entender que a sua hora técnica constantemente vai estar mudando, inclusive de serviço para serviço. Interessante, muito interessante. Mas bom, vamos lá. O que você acha? Como que as pessoas podem, então, aprender isso, né? A gente tá falando aqui qual é o principal ponto para você saber cobrar, qual é a parte importante disso. Então, como que as pessoas podem começar a aprender? Ponto crucial, né? Toda vez que você vai prestar um serviço, você tem que entender qual é a dificuldade que seu cliente está passando. E as pessoas todas as vezes acham que a dificuldade é o quê? Vai ser sanada com a entrega do laudo. Só que o leigo não entende isso. E para o leigo isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por quê? A nossa sociedade busca pelo resultado final. Então, se você, como engenheiro diagnóstico, destreinado, chega para o seu cliente e fala assim, eu vou te entregar um laudo, ele vai, às vezes, enxergar o seu laudo como mais dor de cabeça, porque ele vai ter que interpretar, ele vai ter que ler, ele vai ter que procurar uma outra mão de obra para realizar. Então, ele vê aquilo, às vezes, como um custo e uma dificuldade maior, um maior obstáculo, algo a mais a ser superado, antes dele conseguir, de fato, solucionar o problema dele. Então, as pessoas chegam e falam assim, o que você precisa é uma vistoria cautelar de vizinhança, o que você precisa é uma vistoria imobiliária, o que você precisa é um laudo de constatação, o que você precisa de uma consultoria técnica. Uma linguagem muito técnica. O leigo olha para isso e assusta, e ele fala, não sei nem o que você está me oferecendo. Quem dirá, jamais que eu acho que isso de fato vai resolver para mim. Então, né, muitas pessoas falam, meu cliente não me dá valor, meu cliente me acha caro. Teve uma live muito legal um tempo atrás que eu fiz que marcou muitas pessoas até hoje, fazem meses, e as pessoas vêm falar comigo, que é a live do hashtag A Culpa é Minha. Então as pessoas culpam o cliente, falam o cliente que paga mal, o cliente que prefere o pedreiro ao invés do engenheiro, o cliente que é ruim, o cliente que fica esmagando os engenheiros, o cliente que coloca um engenheiro contra o outro. Mentira. A culpa é de cada um, cada engenheiro. Terceirizando a culpa, né? Sou totalmente contra. Você que tem que ser capaz de mostrar para o seu cliente que você é a melhor solução. E sim, a imensa, esmagadora maioria dos engenheiros não sabe fazer isso de forma eficiente. Ao meu ver, muito pelo fato de que a nossa faculdade é voltada muito para o técnico. Você sabe fazer uma casa, você sabe subir um prédio, você sabe calcular uma estrutura muitas vezes, mas você não sabe fazer isso e mostrar para o seu cliente. A faculdade não é feita para isso. Venda, né? O estágio não é feito para isso. A experiência profissional, poxa, no Decole eu tenho tripulantes com 60, 70 anos até. E eles têm dificuldade com essa parte. Por quê? Porque eles nunca foram treinados para isso. Então esse é um dos focos muito grandes que eu dou dentro do Decole. Mostrar não só as pessoas, ensiná-las a fazerem o técnico, mas como mostrar valor no serviço delas. Então, eu acho que o mais importante é você começar a entender esse valor. Então, e assim, né? Enquanto as pessoas terceirizarem a culpa, elas nunca vão conseguir mudar alguma coisa, né? Fazer diferente. Porque enquanto a culpa tá no outro, você não pode fazer nada. Porque você pode fazer o que você pode fazer. Você não pode mudar o outro, né? Nossa, concordo. E quando você pega a culpa pra você, você pode realmente fazer a diferença. Total, concordo, exato. Então você se auto-algema, vamos colocar assim, você se coloca em uma posição de mãos atadas. É muito complicado, muito complicado.
E você tem algum exemplo de como resolver isso, então? Primeiro ponto, né? Para. Se você está aqui me ouvindo, você está aqui me assistindo, completamente pare de ficar procurando quanto o mercado está cobrando. Todo mundo quer saber, né? As pessoas chegam e sempre ouço o contrário. Quanto que está cobrando no mercado? Para esse tipo de laudo, a média de mercado é R$3.000, é R$4.000. Eu, Henrique, não quero saber quanto o mercado está cobrando. Não importa. Por quê? Pelo simples fato que eu acabei de explicar. O mercado não sabe quais são as dificuldades reais do cliente dele. Não sabe. É incrível. Não sabe. Tem uma dificuldade esmagadora de saber. Então, consequentemente, não entrega valor. Então, o cliente dele paga pelo papel, paga pelo laudo e não pela solução. Então, eu não me importo. Tá bom, é interessante saber? É interessante, é bom você ver tal, seus colegas. Mas para de achar que é esse o fator crucial para o seu preço. O foco, né? Tem muita gente que, de novo, paralisa, não dá o preço porque eu tenho que pesquisar meu concorrente, porque eu tenho que... Não, gente, às vezes nem existe outra pessoa fazendo, né? Um outro engenheiro diagnóstico na cidade. Sim. Então, assim, para de procurar quanto que tá, exato. Poxa, engenheiro diagnóstico é muito capaz que a imensa maioria das pessoas que vai escutar esse podcast não tenha nenhum ou 5 que sejam da cidade para comparar o preço. Então, essas pessoas nem sabem, muitas vezes, quanto elas deveriam estar cobrando por aquele serviço. Então, tá? A primeira coisa, para. As pessoas estão cobrando atrás. Por um papel, simplesmente pela burocracia. Que é aquele, olha, eu preencho o papelzinho aqui para você e tal, não dão o contexto todo, né? A venda muito bem feita, ela engloba muita coisa, né? Com certeza, é muito além disso, né? Muito mais que isso. Então, você tem que começar a entender para que o seu cliente está pedindo aquele serviço. E várias vezes, é interessante como isso acontece, eu chego para o meu cliente vem até mim pedindo um serviço. Eu falo para ele, não, você não quer esse serviço, você quer outro serviço. E olha, vou te contar mais, esse outro aqui é mais barato às vezes. Poxa, Henrique, então você vai oferecer um serviço mais barato? Vou. Por quê? Porque o meu objetivo está em sanar a dificuldade desse cliente. E eu entendo que esse cliente vai me indicar para outros e esses clientes são recorrentes muitas vezes. Ou mesmo ele pode ter outras demandas, né, Exato. de serviço. Ele mesmo pode ser um cliente recorrente. Então começa a entender para quê, né? Quando a gente fala, poxa, quais as dificuldades que a pessoa está tendo, você começa a entender, né? O primeiro passo para você bolar na sua cabeça é para que o seu cliente vai usar seu laudo? Qual vai ser a utilidade daquele laudo para ele? Por que ele foi atrás daquele laudo? Entenda, né? Como é que você vai descobrir isso? Uma fórmula mágica. Vou te contar aqui agora, hein? Como que descobre, exato. Segredo. E é impressionante como as pessoas têm dificuldade com isso. Que é o quê? Escute o seu cliente. As pessoas Ele vai te falar. vão te falar. Mas você pergunta ou você... Eu direciono. Entendi. Eu direciono. Não é chegar, oi, prazer, tudo bem? O que você... Exato. Isso nunca vai dar certo. Vai ser uma conversa extremamente esquisita, diga-se de passagem. Então, não. Eu vou direcionando, porque ele me chama. Isso é uma das coisas que eu ensino no Decole. Não se faz, né? Eu realmente não indico, a não ser que as questões extremas, você dar propósito de orçamento sem ir fazer uma visita, uma visitação. Então, poxa, você vai ter um primeiro contato para começar a cativar, desenvolver empatia e outros fatores enfim, que eu ensino no Decole também que são importantes. Para melhorar esse relacionamento e aumentar as suas chances de êxito na sua contratação e no seu serviço. A pessoa começa a te falar vários problemas que ela tem. Mas você pergunta, não qual é o problema dela necessariamente com aquela manifestação patológica, mas com a gestão da obra, com a gestão da empresa, com a gestão dos confrontantes. Como você, Henrique, começa essa conversa? Qual pergunta você faz? Uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta que eu acho que as pessoas têm que ter na cabeça dela, não necessariamente falar ela propriamente dita, isso você vai ter que ter o feeling no momento, mas é como eu posso te ajudar. Porque normalmente as pessoas que chegam para prestar um serviço, chegam assim, olha, Thaís, eu, Henrique, presto laudo de vizinhança, você é uma construtora, você não contrata laudo de vizinhança? Ao invés disso, eu prefiro chegar para a construtora e falar assim, oi, tudo bem? Como é que tá as situações com os confrontantes das suas obras? Vocês estão tendo problemas?
Poxa, já tá chega pro pegando numa síndico, dor, né? você pega na dor, que é muito comum nessa construtora, você não ofereceu nenhum serviço, pelo contrário, você está perguntando qual é a dificuldade para essa pessoa, né? E você mostra interesse, você é uma mão amiga para essa pessoa. Então, olha, como que tá essa situação aqui com os confrontantes? Tem algum dando problema? Olha, a gente está com um confrontante tal com problema por causa disso, 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 ele falou que surgiu uma trinca. Legal, vamos lá, a gente pode fazer um acompanhamento, monitoramento de trinca. Posso falar? Muito mais barato do que a gente ficar fazendo monitoramento de todos os que dão problema, que vai desgastar, vai dar processo judicial. A gente vai previamente, faz uma vistoria cautelar de vizinhança. Tá vendo como eu ofereci minha vistoria cautelar de vizinhança de uma forma indireta e muito mais efetiva? Ele já quase queria o seu serviço no final. Exato, no final... Ele que quer meu serviço, não eu que estou oferecendo. Por que que isso aconteceu? Porque eu mostrei as vantagens entendendo as dificuldades. Você me falou a dificuldade relacionada a um vizinho. E eu comecei a te mostrar as soluções que eu vou fazer. Então, legal. E aí você tem que entender em qual o valor, né? O que isso vai representar para o seu cliente. Porque uma hora você tá me falando, olha, eu chego, eu pergunto, eu demonstro interesse, né, pelos problemas dele, eu faço com que ele queira meu serviço antes de eu conseguir oferecer, né, o que eu tenho. Sim. E às vezes você oferece e você nem explica muito bem. Para construtora pode até ser, se você tá falando com um engenheiro, né, vai de feeling mesmo, né, você falar, olha, não, o trabalho é assim, assim, assado. Eu mesmo tenho clientes que querem, né, entender a parte técnica, sim, mas depois de você já estar explicado como se ele tivesse 6 anos. Depois basicamente depois dele entender que ele quer entender a parte técnica. Né? Ele só cria interesse na parte técnica depois dele ver valor naquilo e ter interesse naquilo. Sim. E esse é outro fator, né? Você falou um ponto incrível agora. Que eu chamo isso de uma maldição do saber, existem várias literaturas com várias abordagens sobre isso, mas é o fato de nós acharmos que aquilo é óbvio para o nosso cliente. Eu, como engenheiro diagnóstico, para mim é tão óbvio, é assim, nossa, incolor, de tão transparente que é isso para mim, como eu economizo dinheiro. Esses dias para trás, e para mim é óbvio isso, um cliente me ligou. Ele estava adquirindo uma casa no valor de 1.900.000. Ele conseguiu negociar sem mim, sem nunca ter ouvido falar de mim, para 1.600.000. E o vendedor da casa falou literalmente, Henrique não, né? Mateus. Pro cliente. Isso, era Mateus o nome do cliente. Mateus, eu não abaixo mais 1 centavo nessa casa. É inviável para vender. Ele já tinha baixado 300 mil na casa. Estava numa situação difícil, época de pandemia, enfim. Aí... O Matheus virou, me indicaram para ele falou, Henrique, eu preciso de uma vistoria imobiliária sua nesse imóvel. Para quê? Para verificar todas as anomalias. Enfim, eu expliquei toda essa situação, o que era a vistoria e tal. Ele falou, cara, me indicaram, me explica o que é. Fui lá, expliquei, tal, legal. Cobrei um dia de vistoria, cobrei R$3.500, alguma coisa em torno disso, não me lembro ao certo. Não chegava a 4.000. Passou uma semana, entreguei o laudo, mandei uma mensagem, né, depois de um tempinho para o Matheus, e aí? Deu certo com a casa, tá tudo bem, eu gosto de verificar se os meus clientes tiveram êxito, né? De novo, esse é o seu foco. Esse é o meu foco, o êxito do meu cliente. Eu gosto de saber se deu certo, que não deu certo, então tá aí outra dica. Constantemente eu pesquiso os meus clientes. Sim. Pergunto para eles. É interessante, né? Porque às vezes a gente acha que tá levando aquilo para algum resultado e às vezes não foi exatamente o que o cliente conseguiu. Não, às vezes até era, mas às vezes a negociação foi para um outro lugar. Enfim, você pode até descobrir novos serviços conversando, né? Novos diferenciais, né? Diferenciais. Isso é um tema legal, a gente já vai falar dele então. Sim. Então, aí Henrique, você não sabe. Poxa, foi incrível, fechamos a casa, já estamos aqui no banco, estamos fechando financiamento, isso e aquilo. Cara, a gente pagou aí 3.500 no seu laudo. Você acredita que o dono da casa diminuiu mais 20 mil reais com o seu laudo? Aí eu, poxa, 20 mil reais, que legal. Não, que legal, cara, gratidão, você não tem noção, poxa, seu serviço pagou 5 vezes, me deu a tranquilidade de comprar minha casa nova, foi muito bom, nossa, estou indicando para várias pessoas. E pessoal, foi um dia de serviço para mim, relativamente simples, né? Mas qual foi a diferença? Eu não vendi para ele papel. Eu não vendi para ele um laudo falando, ó, sua casa está estável, sua casa não está estável. Em nenhum momento. Eu vendi o que? Olha, eu vou te mostrar todas as anomalias da sua casa. Vou te ajudar a ter uma compra transparente, com certeza, com tranquilidade, cartas na mesa.
e não um monte de incertezas comprando um imóvel seminovo. Foi isso que eu vendi para ele. Provavelmente, foi isso que eu entreguei. Provavelmente ele às vezes nem lembra como chama o serviço que você vendeu. Com certeza ele não lembra. Ele vai falar assim para um próximo amigo, né, dele: nossa, você não sabe, o Henrique, nossa, ele fez não sei o que, né? E é isso, ele não tá vendendo o seu serviço, ele tá vendendo você. E sabe como? Bem legal, agora que eu lembrei, eu quero especificar isso aqui. O que aconteceu? Como ele chegou até mim? Lembrei. O arquiteto que vai fazer a casa dele, a casa tinha várias estruturas metálicas. Ele falou, olha, eu acho prudente você chamar um engenheiro para verificar essas estruturas antes de comprar, porque estruturas metálicas é uma mão de obra mais qualificada, é difícil, isso e aquilo, manutenção. E aí ele me ligou, Henrique, olha, eu queria fazer uma vistoria de estabilidade estrutural nessas estruturas metálicas. Ele deu Ctrl+C, Ctrl+V no que o arquiteto pediu para ele. Legal, eu falei, olha, eu posso fazer essa vistoria para você, mas eu posso fazer muito melhor. Porque ele, tô com medo da casa, a casa é antiga, não sei o que eu faço? Eu falei, não, eu vou fazer muito melhor. Vou fazer uma vistoria imobiliária para você. Eu vou fazer um check-up geral nessa casa. Vou verificar ela de ponta a ponta. Consequência, superei a expectativa, resolvi para o meu cliente, ele está extremamente satisfeito. Dei resultado não só do ponto de vista de tranquilidade, mas monetário para ele também. Sim. Fui lucrativo. Você saiu barato. Cliente. Fui barato. Consequência, olha a diferença. Eu poderia ter cobrado 10 e eu ainda teria sido barato. Tá entendendo? Para mim, é muito importante. Eu gosto muito de fazer um serviço por um preço que eu acho viável. Não sou favorável de cobrar extremamente caro do cliente. E para mim, R$3.000 por um dia de serviço eu acho uma remuneração razoável. Para esse grau técnico, é lógico, né? Cada grau técnico eu cobro um preço. Esse grau técnico que eu não considero nada muito elevado, R$3.000 por um dia de serviço eu acho bem razoável. Enfim, então, tá percebendo como nada aqui, meu cliente nunca tinha ouvido falar. Sendo honesto, 99% do mercado não conhece. O corretor de imóvel que estava vendendo ali, corretor com mais de 50 anos, nunca tinha visto um engenheiro fazer o que eu fiz para ele. Olha só que interessante. Como é que eu comecei a fazer esse serviço? Mais uma pessoa que sabe agora do seu serviço. Mais uma pessoa. Né? Como é que eu comecei a fazer esse serviço? As pessoas vinham até mim com medo de comprar casas. E eu comecei a oferecer. Surgiu de um livro? A forma como eu faço? Não. Surgiu do meu cliente. Surgiu das dificuldades que eles me falavam. Então você tem que começar a perceber, eu falo muito sobre isso. Tenho certeza que na sua região tem necessidade de um engenheiro diagnóstico. Você tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando. Aí você vai começar a entender aonde estão essas dificuldades e como você vai resolver para essas pessoas. É até interessante, né? Às vezes eu ouço alguma coisa interessante no dia e anoto. Então pega o bloco, anota no bloco de notas do seu celular, sei lá, tá no mercado, alguém tá reclamando de alguma coisa, assim, puta cara, como eu posso resolver isso? Daqui a pouco eu penso, mas eu vou anotar que essa é uma dor, né? Ouvir uma conversa, ouvir um churrasco. O que tá sendo doendo, né, para as pessoas? Com certeza. E pegar esses assuntos assim, né, do dia a dia e sentar um dia e pensar sobre aquilo. Com certeza. E é incrível como a engenharia diagnóstica ela tem um leque muito aberto. Todo mundo é nosso cliente. Todos são potenciais clientes. Pode ser um frentista, pode ser um dono de empresa, pode ser um médico. Todo mundo é seu cliente. Sim. Então, conversar com essas pessoas sobre momentos que elas estão passando, escutando as dificuldades que elas estão passando, você vai conseguir captar, entender as dores, as dificuldades e posicionar de uma forma que os seus serviços são as soluções. E qual o ponto? Quais são os diferenciais do seu serviço, né? Porque os diferenciais são o que fazem seu serviço ter valor e relevante. Não importa se você cobre 2 ou 3 vezes a mais do que o mercado. Por exemplo, essa pessoa da vistoria imobiliária, ele não quer saber quanto eu ia cobrar. Ele queria ter a certeza de que ele ia comprar um imóvel de quase 2 milhões sem entrar em uma baita enrascada. Pronto, resolvi para ele. Então você tem que começar a escutar, entender o porquê. Por quê, né? Isso já é uma questão mais de psicologia. Os serviços de engenharia diagnóstica, eles não são serviços, vamos chamar assim, né, de impulso.
É diferente de você estar passando no shopping, ver um outdoor bonito de uma casquinha de sorvete. Nossa, sorvete, eu quero com vontade de sorvete. Não é um produto, não é um né? produto Assim, de alto consumo, de consumo rápido, não é um produto de impulso, não é algo que você compra no impulso. Os nossos serviços são baseados na razão. As pessoas têm que estar entendendo por que elas estão gastando 15 mil reais em um laudo. Porque se você simplesmente falar, este laudo aqui custa 15 mil reais, a pessoa vai olhar uma pilha de papel e vai olhar e falar assim, nossa, se eu for ali na papelaria, eu acho que por uns 25 reais eu compro mais papel do que tem aqui. Sim. Tem alguma coisa errada. Por que vale 15 mil reais, 20 mil reais esse pedaço de papel? Sim. Você tem que dar os pontos da razão. E quais são as razões certas para as pessoas enxergarem valor? E aí, são as dificuldades. Cada dificuldade na sua conversa tem que ter uma razão direcionada para ela. Uma solução que é o que vai dar razão para aquela contratação. Então é muito importante. Isso que você falou, eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito de caderno, nesse sentido, na hora. Porque eu demoro para escrever, eu sou lento para escrever. E eu gosto de manter contato visual com a pessoa. Para quê? Para gerar um relacionamento, uma empatia. Isso ajuda muito, principalmente com clientes mais velhos que valorizam muito esse contato visual. Sim. Então, o que eu faço? Eu tenho um grupo meu de WhatsApp comigo mesmo, tá? Então, fica a dica, pessoal. Como criar, né? Vamos dar Como criar, abre o balão de novo. Como criar... Dica extra do podcast. Como criar um grupo de WhatsApp com você mesmo. Você vai pegar New Group em cima lá, novo grupo. Vai escolher qualquer pessoa, vai criar um grupo, você e essa pessoa. Você tem que criar com 2 pessoas no mínimo, né? Não dá pra criar um grupo sozinho. E aí você vai criar esse grupo e excluir essa pessoa. Como você é administrador, você consegue excluir. Resultado, vai existir uma conversa de você com você mesmo no WhatsApp. Você pode fazer quantos grupos com quantos títulos você quiser. Então eu tenho lá um grupo orçamentos. Sair do orçamento, eu já pego e me mando um áudio. Olha, esse orçamento o cliente está com essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade. Então, ele tem que solucionar isso. O problema é esse, o laudo ideal seria esse, tal, tal, tal. Então, como é que vai estar elaborado na minha proposta? As dificuldades desse cliente têm que estar explícitas nessa proposta e as soluções para as dificuldades também. Então, quando um conselheiro vier olhar, quando o dono da construtora vier olhar, o departamento de compra, o engenheiro de obra, não importa. Ele vai olhar para a sua proposta e vai falar, meu Deus, caiu do céu isso aqui. Sim. E dica extra, você sempre mostra o valor depois de mostrar todas essas soluções. Entendi. Por quê? A pessoa chega para a apresentação de proposta ansiosa, com um monte de problemas. E, lógico, preocupada com o preço daquilo. Então, o que você vai fazer? Você vai direcionar ela toda para a parte boa. De forma que, a hora que você falar o valor, normalmente vai soar como uma boa notícia. Porque ela faz parte daquele pacote bom. Se você falar o preço antes, é capaz que ela fique martelando a respeito do preço durante toda a sua apresentação e não resolva. Por isso que e isso a pandemia veio para me ensinar, isso é muito legal, estou extremamente favorável a apresentações de proposta no computador, via Google Meet, via online. Zoom. Você não envia, então, o PDF no WhatsApp? Só depois da minha apresentação. Porque eu apresento o orçamento. E eu apresento o trecho que eu quero na hora que eu quero. Adivinha qual é a última parte? O preço. Entendi. Então, tudo isso está relacionado a quê? Tudo isso está relacionado à precificação. Sim. E aí a sua conversão até aumenta, né? Porque drasticamente. É uma apresentação junto com um orçamento, né? Eu estou apresentando a solução dos problemas da pessoa e não quanto custa um laudo. Sim. São coisas completamente distintas, muito distantes. E outra, eu acho que você tem uns minutos ali com a pessoa. Gente, por menor que a reunião seja, que ela dure 20 minutos, né? Sim. Uma reunião de apresentação de proposta. Você tem ali 20 minutos de conversa com a pessoa, de explicar o seu serviço. A hora que ela olhar qualquer outra pessoa, que talvez ela possa até estar cotando com outra pessoa, se ela achar, né, alguém que faça isso, ela vai olhar e falar, se a pessoa só mandar uma proposta pra ela, ela vai falar, mas olha, eu acho que o Henrique me passou mais do que esse aqui. Então, né, ela não vai olhar só valores, ela vai olhar todo o como é que fala? O que é realmente a proposta, né? Tudo. Eu acho que você, nesse momento, eu acho bem interessante, eu sinto que eu inverto o jogo. Quando eu simplesmente envio uma proposta
com um preço mais alto do que meus concorrentes, meu cliente olha e tenta entender o porquê que eu não estou abaixando o meu preço para me equiparar com aqueles outros. Quando eu mando uma proposta e eu explico o valor dessa proposta, as soluções e as dores ali solucionadas, mesmo ela sendo mais alta, eu vejo o meu cliente fazendo o oposto. Ele olhando, nossa, esse aqui ele não está me entregando isso aqui, esse aqui ele não está me entregando isso aqui. Então ao invés de por que ele não abaixa o preço, é o porquê os outros não entregam essa solução. Então, não importa, você não quer 3 pneus em um carro, você quer os 4. E a partir do momento que você mostra para a pessoa que você tem os 4 pneus, se uma pessoa entrega 2 pneus, 3 pneus por 1/3 do preço, não resolve, o carro não vai andar da forma que ela deseja. Depois que ela vê, né, se eu puder falar essa palavra, ela nunca mais vai desver, vamos falar assim. É impossível desver. Porque ela vai perceber que o carro dela nunca vai rodar direito, nunca vai andar direito. Sim. Aquela pessoa sempre vai estar entregando um serviço incompleto. Então, de nada serve ela gastar, ela vai entender que aqueles, vamos dizer, eu cobrei 15 e a pessoa cobrou 10, ela vai entender que aqueles 10 ela literalmente está jogando na lata do lixo. Não vai servir. Não vai servir. Não vai focar no resultado que ela precisa, né? Exato. Não tá atendendo o Então, produto poxa, final. pra que eu vou pagar 10 se o meu carro vai continuar arrastando no chão? E se eu pagar 15, eu tenho um carro que anda. Sim. Então, essa é a grande E diferença. de novo, né, apontando o que você acabou de falar, ela fica usando os gatilhos mentais de tentar entender a razão daquilo. A hora que ela entende a razão do porquê você está cobrando um valor que seja 15 mil, ela entende, ela tenta entender o porquê que os outros estão cobrando mais barato e daí ela começa a colocar, não, mas isso aqui é mais barato por causa disso, disso e disso, tá faltando isso. Então ela vai se mostrando os porquês. Inverte sozinha. o jogo, né? E quando a pessoa tira a conclusão por ela mesma, é muito mais poderoso. É verdade, isso é verdade. Muito mais poderoso. Ela para de questionar. Você, ela questiona os outros. Então, isso é muito importante. Mas eu acho que, assim, esse é o principal, né? É um tema muito profundo. Eu poderia passar aqui horas e dias, talvez, falando sobre esse tema. Eu adoro esse tema, né? Eu acho que é um dos pontos de virada de chave. Muita coisa, né, englobada. Você tá falando de uma técnica de venda, mas assim, esse assunto ele abrange até para psicologia, as pessoas como elas estão, né, ali no momento. Enfim. Sim, inclusive o pessoal tem total liberdade, né, poxa, escreve aqui embaixo nos comentários, tira um screenshot, me manda direct no Instagram, poxa, tem tantas formas. Fala aí pra gente de novos tópicos, novas oportunidades. Esse aqui saiu, inclusive, de uma caixinha de perguntas que vocês mandaram pra nós. Então, obrigado pra quem contribuiu com esse tópico. A culpa é sim de vocês, vocês que fizeram esse podcast acontecer. Então, acho que pra hoje é isso, né, Thais? Acho que é isso. Gostou do nosso tópico, gostou do podcast? De verdade, não deixa de dar like se você estiver no YouTube. Ativa o sininho, tira um screenshot no YouTube, no Spotify que seja. Me marca, henriquebosco.eng no Instagram. Me mostra que você está assistindo, que você está gostando, que esse conteúdo tem valor para você. Significa um mundo para mim. Isso que nos incentiva a estar aqui e a fazer acontecer cada vez mais. Sim, com certeza. Gente, por favor, sugiram temas, porque pra gente, às vezes, não é tão claro o que vocês querem aprender. Então, comenta aqui embaixo, fala pra gente, que a gente vai ajudar vocês da melhor forma possível. Fechou. Valeu, galera. Um abraço e bora decolar.